Evangelho de Lucas, texto e comentário, leitura facilitada, por Mauro Odorício, editora Ave Maria, canal Lê Conde. Capítulo 21. Oferta da viúva. Como tantos dirigentes, muitos dos judeus amavam a ostentação. No momento de se fazer a oferenda no templo, muitos ricos colocavam suas doações no gasofilácio, nos especiais cofres lá existentes, e eram publicamente elogiados pelos sacerdotes. Contrastando com eles, uma pobre viúva não apenas é ignorada ao fazer sua limitada doação, mas ridicularizada, proposta como modelo religioso por Jesus. Levantando os olhos, viu Jesus os ricos que deitavam as suas ofertas no cofre do templo. Os inúmeros sacerdotes e funcionários que cuidavam dos 13 funis, ou trombas que recolhiam as doações, desdobravam-se em mesuras ante as polpudas ofertas. Os doadores eram publicamente reconhecidos como generosos pelos circunstantes. Viu também uma viúva pobrezinha deitar 2 pequeninas moedas, as mais desvalorizadas do dinheiro corrente. Era mais do que podia fazer. Jesus viu e disse: Em verdade vos digo, esta pobre viúva pôs proporcionalmente mais do que os outros, pois todos aqueles lançaram nas ofertas de Deus o que lhes sobra. Retiveram para si mais do que lhes é necessário, pois colocam na riqueza a própria segurança. Ela é o Deus deles. Esta viúva, porém, deu da sua indigência tudo o que lhe restava para o sustento. É dos que colocam toda a sua confiança no Pai Celeste. A ruína de Jerusalém e o fim dos tempos. Em sua última atividade no meio do povo, antes de ser preso, o Senhor fez um longo discurso. O ponto de partida é um comentário sobre a grandiosidade do templo, cuja reforma começara com Herodes. É anunciado que daquela grandiosa construção não ficará pedra sobre pedra, e são dados os sinais indicadores. A seguir, fala-se da salvação dos discípulos, quando da volta do Filho do Homem, e dos sinais premonitórios, recomendando-se como fecho sinal a perseverança e a vigilância. Orgulho dos judeus, o Templo de Jerusalém passara por grandes reformas com Herodes. Ricos adornos enfeitavam o interior. O complexo todo enchia os olhos do povo e dos discípulos que o contemplavam. Como lhe chamassem a atenção para a construção do templo, feito de belas pedras e recamado de ricos donativos, peças artísticas deixadas como votos, Jesus disse:
Dias virão em que dessas coisas que vedes não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Referia-se às catástrofes que abalariam Jerusalém no ano 70, quando as tropas romanas, além da grande mortandade, ocasionaram a destruição geral da cidade. Então, querendo maiores detalhes, os ouvintes, preocupados, o interrogaram. Mestre, quando acontecerá isso? E qual sinal haverá para saber-se que isso se vai cumprir? Costumava-se pedir um sinal ao profeta em tais circunstâncias, isto quando ele mesmo não tomava iniciativa em dá-lo. A destruição de Jerusalém é, de per si, um sinal dado pelo Senhor a respeito de uma realidade para a qual se deve estar muito atento: a volta do Filho do Homem. Jesus respondeu: Vede que não sejais enganados. Vivemos um tempo de grande expectativa e de grande ansiedade. Isto afeta as mentes mais exaltadas. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais após eles. Quando ouvirdes falar de guerras e de tumultos, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas não virá logo o fim. Jesus alerta aos que temiam o fim de tudo, de uma hora para outra, que não se deixassem enganar por visionários e falsos profetas que pretensamente contabilizavam dias e sinais. Guerras e tumultos usados como premonições de catástrofe iminente de maneira alguma anunciam o fim próximo. Disse-lhes também, ainda falando do fim da Cidade Santa e servindo-se da linguagem típica dos profetas, como se houvesse antes uma conturbação no mundo inteiro: levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos por várias partes, fomes e pestes, e aparecerão fenômenos espantosos no céu. Mas a destruição de Jerusalém é apenas imagem do que será o juízo final. Isso tudo não é ainda o fim. Mas, antes de tudo isso, passareis por violentas provações. Como discípulos meus, vos lançarão as mãos e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas, perante as autoridades judaicas e aos cárceres, levando-vos à presença dos reis e dos governantes, perante as autoridades pagãs, por causa de mim. Antes da destruição de Jerusalém, vós e os outros meus discípulos serão cruelmente perseguidos. Isto vos acontecerá para que vos sirva de testemunho. Gravai bem no vosso espírito de não preparar vossa defesa, porque eu vos darei uma palavra cheia de sabedoria, a qual não poderão resistir nem contradizer os vossos adversários. Estarei ao vosso lado, assistindo-vos, a vós que, em prol do reino, sofrereis algo dos meus sofrimentos. Sereis entregues até por vossos pais, vossos irmãos, vossos parentes e vossos amigos, e matarão muitos de vós. Até no seio das famílias sereis sinal de contradição, levantando-se uns contra os outros, como vos anunciei. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Entretanto, não se perderá um só cabelo da vossa cabeça. O destino eterno do discípulo não estará comprometido. É pela vossa constância que alcançareis a vossa salvação. Poderão tirar vossas vidas, mas não a vossa paz, e muito menos o galardão que vos espera. Quando virdes que Jerusalém foi sitiada por exércitos, então sabereis que está próxima a sua ruína.
Dela não ficará pedra sobre pedra, e grande será o sofrimento da população. Os que então se acharem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, retirem-se. Os que estiverem nos campos, não entrem na cidade. Mantenham-se o mais distante possível dos exércitos sitiadores, porque estes serão dias de castigo, para que se cumpra tudo o que está escrito. Jerusalém conhecerá concretamente as ameaças proféticas que não respeitou. Ai das mulheres que naqueles dias estiverem grávidas ou amamentando, pois haverá grande angústia na terra e grande ira contra o povo. Os habitantes da cidade de Davi cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos pagãos, até se completarem os tempos das nações pagãs. Assim falou o Senhor, descrevendo de antemão o que aconteceria com a cidade santa, que não foi fiel à sua vocação, chegando a crucificar o enviado do Pai. Volta do Filho do Homem. Depois de falar, quer da destruição de Jerusalém, quer da sorte de seus discípulos, que passariam por perseguições, Jesus dá um enorme salto na história, aborda a volta do Filho do Homem. Em linguagem profética, teofânica, anuncia o triunfo de Deus na história. O mundo todo parecerá perturbado a partir de suas bases. Não descreve nem dá pormenores acerca desta vinda, a começar pelo tempo quando acontecerá. Recomenda o que interessa verdadeiramente ao discípulo. Seja vigilante. Toma a liberdade para fazer aqui uma nota, caros ouvintes. É interessante meditar a respeito da palavra cura. Cura é uma palavra que etimologicamente significa vigiar. Cristo nos manda, né? Curai os enfermos. Vigiai. A vigília uns pelos outros e de si mesmo é o que possibilita a própria cura. E é a cura a própria vigília. Jesus passa a falar da vinda do Filho do Homem, ou da vitória final de Deus. Serve-se de linguagem conhecida pelo povo, pois era usada pelos profetas e outros escritores, quando descreviam a especial intervenção de Deus na história, ou quando falavam da vitória final do bem sobre o mal. E dizia: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra a aflição e a angústia apoderar-se-ão das nações pelo bramido do mar e das ondas. Os homens definharão de medo na expectativa dos males que devem sobrevir a toda a terra. As próprias forças dos céus serão abaladas. Então verão o Filho do Homem, que chegou uma primeira vez na fraqueza e na humildade, vir sobre uma nuvem com grande glória e majestade, como predissera o profeta. Quando começarem a acontecer estas coisas, reanimai-vos e levantai as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa libertação. Alegrem-se, pois esse dia não é de terror, é o dia da vitória final de Deus, na qual está a vitória dos justos. Acrescentou ainda esta comparação, inculcando os discípulos a vigilância. Olhai para a figueira e para as demais árvores. Quando elas lançam os brotos, vós julgais que está perto o verão.
Assim também, quando virdes que vão sucedendo estas coisas, sabereis que está perto o reino de Deus. Cabe, pois, a cada discípulo ir descobrindo na história os sinais do reino e do anti-reino e se preparar, assim como preparar todos e tudo para o grande encontro. É como o passar do inverno para o verão, da morte para a vida. Mais para dar garantia e autenticidade à sua palavra do que para marcar uma data no calendário, disse solenemente, como costumavam fazer os profetas e alguns escritores: em verdade vos declaro, não passará esta geração sem que tudo isto se cumpra. Passarão o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. A partir de então, Jesus começa a fazer recomendações, que fossem vigilantes, não tivessem apenas preocupações terrenas, como as pessoas do mundo, e dizia: velai sobre vós mesmos, para que os vossos corações não se tornem pesados com o excesso de comer, com a embriaguez e com as preocupações da vida, para que aquele dia não vos apanhe de improviso. Não se deixem conduzir pelas atrações inebriantes e alienantes do mundo. Como um laço que na caça cai de surpresa sobre a vítima distraída, assim cairá sobre aqueles que habitam a face de toda a terra e vivem despreocupadamente. Vigiai, pois, em todo o tempo, e orai, a fim de que vos torneis dignos de escapar a todos estes males que hão de acontecer e de vos apresentar de pé diante do Filho do Homem. Durante o dia, até quando foi preso, Jesus ensinava no templo e, à tarde, saía para passear à noite no monte chamado das Oliveiras, que está apenas fora dos muros de Jerusalém. E todo o povo ia de manhã cedo ter com ele no templo, para ouvi-lo.